Olá, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Deise, para mais uma aula de Física. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que determina, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos para uma aula com conteúdo novo, ok? Então vamos lá, olha só. Nós vamos para a nossa aula de estática dos fluidos. Vamos começar aí com a estática dos fluidos, ok? O que nós vamos trabalhar hoje? Conceitos de pressão, densidade e massa específica. Também vamos trabalhar aí sobre atmosfera terrestre e, consequentemente, pressão atmosférica, tá bom? E também vamos trabalhar unidades de medida de pressão e também falar da experiência de Torricelli, ok? E como habilidades, o que nós temos? Comparar a evolução e a modernização tecnológica com as teorias físicas, interpretar os conceitos de densidade, massa específica e pressão, e também aplicar as duas primeiras leis referentes a fluidos em repouso, lei de Steven e princípio de Arquimedes, ok, pessoal? Olha só para a gente se situar dentro do conteúdo, tá bom? Dentro da mecânica, a gente trabalha estudo de movimentos. Lembra que eu falei isso para vocês lá na unidade 2, mecânica, estudo de movimento? Eu posso estudar o quê? Cinemática, dinâmica e estática, tá, pessoal? Então, a estática, ela vai estudar justamente o repouso, forças que estão atuando ali no repouso, ok? Mas antes de a gente falar especificamente dessas forças, a gente vai falar o quê? Da estática dos fluidos, ou seja, como é que os fluidos se comportam quando eles estão em repouso, tá bom? Então vamos continuar ali, olha só. Aqui, galerinha, nós vamos começar com pressão e massa específica, e aí nós vamos trabalhar com o termo hidrostática. Então, dentro da estática dos fluidos, eu trabalho com o termo hidrostática, tá bom? E mais lá na frente, a gente trabalha também com o termo de hidrodinâmica, ok? Hidrostática refere-se ao estudo dos fluidos em repouso. Então vamos lá, hidrostática, fluidos em repouso, ok? Mas, professor, o que é um fluido? Pessoal, um fluido é uma substância que pode escoar facilmente e muda de forma sob a ação de pequenas forças, ok? Então, é uma substância aí que pode escoar facilmente e que muda conforme a ação de pequenas forças. Exemplos: o orvalho ali, olha só que bonitinho, né? Eu posso considerar um fluido. A areia, pessoal, a areia também é um fluido, ok? Ali vocês podem ver, ó, a chama ali do gás do isqueiro também é um fluido. Água corrente também pode ser exemplo de fluido, ok? Mel, pessoal, mel também é exemplo de fluido. E também a neve, ok? Então aí são exemplos de fluidos, tá? Pessoal, portanto, o termo fluido inclui os líquidos e gases, ok? Líquidos e gases. Sólidos você tira aí. Então, estática dos fluidos, eu estou trabalhando aí líquidos e gases. Para desenvolver o estudo da hidrostática, é indispensável o conhecimento de duas grandezas. Quais são essas duas grandezas? Uma delas é pressão, tá bom? Que nós vamos trabalhar aí. E também o outro é a massa específica, que nós vamos ver também aqui nesta aula, ok? Então, pessoal, vamos lá. Estática dos fluidos, ok? Eu vou estudar fluidos em repouso, tá bom? Dentro desses fluidos, líquidos e gases, ok? E também quais são as duas grandezas que são indispensáveis? Pressão e massa específica, tá bom? Então, vamos continuar. Olha só. Por acaso, você já ouviu essas expressões? Trabalhar sobre pressão. Oh, nossa, eu estou trabalhando sob pressão. Quem já ouviu essa expressão, pessoal? Ela é muito usada, né? Quando você está aí com muito trabalho, quando alguém está cobrando você de muitas coisas. Outra também, pressão baixa ou alta, quando a pessoa ela tem uma queda de pressão. Nossa, a sua pressão está baixa, né? Ou problemas de pressão alta que algumas pessoas têm também. Então, quando a gente fala de pressão, geralmente, pressão de uma pessoa, a gente associa a esse aparelho que mede pressão, certo? Outra também,
a pressão da vida moderna, né, pessoal? Com toda a modernidade e desenvolvimento, a gente tem a pressão da vida moderna. Olha só, né, a luta contra o tempo para você fazer as atividades. E também, quantas vezes não lemos ou ouvimos a palavra pressão? Então, pressão é um termo aí que está relacionado a muitas coisas, como expressões anteriores que eu mostrei para vocês. E essas expressões têm significados diferentes, porém a origem da palavra é a mesma, ok, pessoal? A origem da palavra pressão é a mesma e a gente utiliza aí essa palavra, que são termos da física, que isso é comum para as nossas atividades e comunicação diária, tá bom? Olha só ali o desenho. Por exemplo, está ali este livro, ok? Considere um objeto, o livro, cujo peso vamos designar por F. Vocês lembram lá nas leis de Newton, que trabalha dentro da dinâmica, as forças, vocês lembram? A gente tem aqui esse objeto com uma massa e eu tenho uma força peso, não tenho? Que é justamente a massa vezes a gravidade, tá? Esse peso aqui, essa força, eu vou chamar de F. Então, vou colocar ela ali, ok? Tá aí o nosso F, tá bom, pessoal? E tá aí a nossa força. A gente também tem a força normal à superfície, isso lá da dinâmica, tá? Então tá ali, olha só, a força exercida pelo livro na superfície. Mas esse livro, pessoal, olha só, o que apareceu ali? Área. Porque esse livro, ele tem um certo tamanho, ele tem um comprimento e tem uma largura. Então eu posso falar que ele tem o quê? Uma área, ok? Então a área desse livro, que tem uma certa massa, está exercendo uma força sobre essa mesa. Ele está apoiado sobre a superfície plana, que é a mesa, ok? E A é a área na qual o objeto se apoia, tá bom? O que nós podemos observar dessa figura? A compreensão que o objeto exerce sobre a superfície, no caso, a compressão que o objeto exerce sobre a superfície, em razão do seu peso, está distribuída em toda a área. E a força F, que produz a compressão, é perpendicular à superfície. E isso nós podemos observar no exemplo, concordam? Então, eu tenho um livro com uma certa massa. Então, esse livro ele tem um peso. Ele tem um certo tamanho, correto? Ele tem aí um certo tamanho. E ele está aí exercendo uma força sobre essa área. Entendido, pessoal? Então, vamos lá, continuar aqui, ok? Como é que eu defino a pressão, que é essa compressão, que é causada aí por essa força? Então, essa força é perpendicular a uma superfície, como foi mostrado na figura, e ela é distribuída sobre a área. Então, gente, a pressão que a força F exerce sobre a superfície devido a essa área aí é simplesmente a força dividido pela área. Entendido isso? Então, o que vai acontecer? O nosso P é a pressão de uma força, a nosso F é a força aplicada pelo objeto e o nosso A é a nossa área de contato. Entendido, galerinha? Então, aqui nós temos a nossa primeira expressão para força. Entendido? Então, olha só, vamos lá. Vamos ver um exemplo bem simples. Aqui, pessoal, antes do exemplo, vamos fazer a nossa definição. Então, eu tenho um objeto, esse objeto ele tem um certo tamanho, ou seja, ele tem um comprimento e tem uma largura, e ele tem um peso, certo? Porque ele tem uma massa e está sujeito sobre aceleração g, correto? Então, o que vai acontecer? Esse objeto que tem essa certa área aplica força na superfície. A pressão exercida ali, ela vai depender da força que é aplicada pelo objeto e também da área que esse objeto está ocupando, ok? Então, vocês podem ver que pressão depende de força e depende de área. É um dividido pelo outro, ok? Então, vamos ver o exemplo ali, olha só. Se o peso de um objeto P é 30 newtons, distribuído em uma área de 5 centímetros quadrados, a pressão sobre a superfície será... Então, lembrando, como é que eu calculo a nossa pressão? É a força sobre a área, ok? Então, nesse caso ali, pessoal, o que eu vou ter, ó? Se o peso do objeto é 30 newtons, eu vou falar que esse 30 newtons é a força que é aplicada pelo objeto. Essa força está distribuída numa área de quanto? 5 centímetros quadrados.
Para eu calcular a pressão, eu vou simplesmente pegar ali o peso do objeto e vou dividir pela área. Nesse caso, eu vou ter quanto ali? 6 newton por centímetro quadrado, ok? Newton dividido para centímetro quadrado nesse caso aí, tá bom? Entendido isso? Então, o peso nesse caso é a força. Não vai confundir o P do peso, tá bom, gente? Com o pezinho da pressão, ok? Então, olha só ali, eu tenho unidade de pressão. Vocês viram no exemplo aqui que eu achei newton da força e centímetro quadrado da área. Mas quais são as unidades de pressão que são mais utilizadas? Vamos lá, eu tenho mmHg, que a gente fala que é milímetro de mercúrio, ok? 1 milímetro de mercúrio é igual a 133 newton por metro quadrado, tá bom? E 1 newton por metro quadrado, gente, é 1 pascal. É por isso que é igual também a 133 pascais, ok? Outra unidade muito utilizada que nós vamos ver o significado dessa unidade daqui a pouco. É 1 atm. ATM é pressão atmosférica, tá? 1 atm tem aproximado ali 1,01 vezes 10 elevado a quinta pascal, ok? Entendido isso? Ou 1,01, que eu não coloquei ali, mas dá para a gente considerar também, vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, tá? 1 atm também, pessoal, equivale a 1 kg força por centímetro quadrado, tá bom? Eu também tenho ali que 1 libra por polegada quadrada equivale a 6,89 vezes 10 a quinta pascal. E ali por último, né, para fechar, que são as mais utilizadas, 1 kg força por centímetro quadrado equivale a 14,2 libra por polegada quadrada. Então, essas aí, elas são as mais utilizadas, ok? Só que nos nossos exercícios, vocês vão ver que nós utilizamos mais o pascal, que é o newton por metro quadrado, e também a pressão atmosférica, que é o ATM, e o milímetro de mercúrio. Então, são as que a gente mais utiliza, tá bom, pessoal? Vamos continuar, olha só. Massa específica e unidades de densidade. Bom, a gente falou de pressão, que a pressão é a força que é aplicada aí sobre uma determinada área, ok? E nós sabemos que qualquer objeto ele tem um peso, tá bom? E ele tem uma massa, correto? Agora a gente vai falar de massa específica e unidades de densidade, tá? Então, para isso, consideramos um objeto de massa M e o volume V. Pessoal, lembrando, o que é o volume? Professor, o volume não é uma água, não é um gás, não, pessoal, olha só. Gás, sólido, ok? Líquido, são os estados da matéria, tá bom? Eu posso muito bem ter o quê? Um volume de um sólido. Lembrando que o volume de um sólido são 3 dimensões desse sólido. Eu tenho o quê? Uma dimensão é um comprimento, pode ser um comprimento, pode ser uma altura, certo? Pode ser uma largura, é uma dimensão. O que é uma área? A área são 2 dimensões. Pode ser um comprimento e uma largura, pode ser um comprimento e uma altura. Se eu pegar 2 dimensões, eu tenho uma área. E o volume, pessoal, são 3 dimensões o volume, tá? Então, lá no sólido eu vou pegar o comprimento, eu vou pegar a largura, eu vou pegar a altura e eu tenho o volume desse sólido. Entendido isso? Então, vamos continuar, olha lá. Então, eu vou considerar o objeto de massa M e volume V, tá bom? O que é a massa específica? Massa específica, ou você chama de massa específica, ou de densidade absoluta, tá? Então, são 2 sinônimos aí. Eu posso relacionar como massa específica e densidade absoluta, que eu estou falando da mesma coisa. Que mesma coisa é essa? Será a relação da massa de um corpo M e seu volume V, tá bom? Então, massa específica ou densidade é a relação dessas 2 grandezas. E eu relaciono elas dessa seguinte forma. Eu vou representar pela letra grega ρ, tá? Que parece um pezinho, mas ela é tipo, tem uma voltinha em cima, você pode observar o ρ, e eu vou simplesmente pegar ali, matematicamente falando, eu vou pegar a minha massa, tá bom? E vou dividir pelo meu volume, e eu vou ter a massa específica ou densidade absoluta, tá bom, pessoal? Então, vamos diferenciar, ok? Mzinho é massa do objeto, aquela massa em quilogramas, ok? Em quilogramas, gramas, depende do que você quer estudar,
tá bom? Massa específica é a massinha do objeto dividido pelo seu volume. Então, para a gente não confundir, massa específica é densidade, ok? Que é a massinha do objeto dividido pelo volume, tá bom? E representado pelo ρ. Vamos continuar, olha só. Então, ali eu tenho onde o ρ é a densidade absoluta ou massa específica, m é a massa do corpo e v o volume do corpo, ok? Entendido isso? Vamos fazer um exemplo para ver como nós podemos encontrar essa densidade absoluta ou massa específica. Então, olha só. Se um bloco de alumínio tem volume de V igual a 50 centímetros cúbicos e massa igual a mzinho 135 gramas, qual é o valor da sua densidade? Vamos lá, pessoal, como é que eu faço para encontrar a densidade absoluta ou a massa específica? Eu vou simplesmente fazer o quê? A razão da massa do objeto pelo seu volume. Então, ali eu vou ter 135 gramas dividido para 50 centímetros cúbicos. Dividindo isso daí, eu vou obter quanto? ρ igual a 2,7 gramas por centímetro cúbico. Entendido isso? Nesse caso aí, nesse exemplo, a unidade de medida foi gramas por centímetro cúbico. Mas, da mesma maneira que a pressão, eu tenho outras unidades envolvidas, tá, pessoal? Então, a unidade de medida de densidade é a razão entre a unidade da massa e a unidade de volume, ok? Então, tá ali, só para a gente relembrar. A minha densidade, ela vai depender do quê? Da unidade da massa e do volume, tá bom? Então, no exemplo ali 2, nós encontramos gramas por centímetro cúbico, tá? E ali, fazendo a transformação, vocês viram que eu tenho grama para quilograma é 10 a menos 3, certo? 10 a menos 3, tá bom? Ali eu tenho de centímetro para metro. Fica quanto, gente? 10 a menos 6, né? Desculpa, fica 10 a quanto? 10 a 6, né? Então, ali a gente fazendo a diferença, vai ficar quanto? 10 a terceira, ok? Então, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos. Entendido isso? Fechou? Portanto, pessoal, no SI, a unidade da densidade será quilograma por metro cúbico, ok? Então, ali a gente colocou, deixa eu voltar rapidinho, como a gente faz a transformação, tá bom? Entendido isso? Essa aí é a unidade mais usual para nossa densidade, ok? Lembra que eu falei para vocês das unidades de pressão? Aí tinha lá o ATM, e eu ia falar para vocês agora, olha só, pressão atmosférica, a atmosfera terrestre. Vivemos mergulhados em uma imensa massa de ar, que é a nossa atmosfera constituída de gases. Nós temos aí oxigênio, nós temos aí nitrogênio, nós temos gás carbônico, certo, pessoal? Vapor de água, ok? Então, nós vivemos mergulhados nessa massa de ar, né? Então, graças a essas massas de ar, a gente sobrevive e é capaz de fazer muitas coisas. Então, ali a figurinha, olha só para a gente representar as camadinhas. Eu tenho ali, ó, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, e vocês podem ver a distância de cada uma dessas camadas aí, ok? Essa figura mostra que a distribuição da massa de ar na atmosfera não é uniforme, tá, gente? Então, a distribuição dessa massa aí, ela não é uniforme. À medida que nos elevamos nessa massa de ar, ela vai se tornando cada vez mais rarefeita, que é aquele ar rarefeito, ok? Então, por exemplo, lá num jogo de futebol, né? O jogador ele vai sair daqui do Brasil, ele vai jogar lá em La Paz, por exemplo, né? A gente vê, o pessoal noticia que os jogadores eles sentem essa questão da respiração. Justamente o quê? Por causa disso. A pressão, ela se torna mais rarefeita, então a pessoa tem mais dificuldade, correto? Então vamos continuar ali, olha só. Aqui, galerinha, o que é a pressão atmosférica, então? O ar, como qualquer substância próxima à Terra, é atraída por ela, ok? Isto é, o ar tem peso.
O ar tem peso? Tem, gente, porque o ar é matéria, a matéria tem massa, né? E esse ar está sujeito à aceleração da gravidade, então ele tem um peso, ok? Por isso, a camada atmosférica que envolve a Terra atinge uma altura de dezenas de quilômetros e exerce uma pressão sobre os objetos nela mergulhados. Entendido isso? Então aqui, essa pressão é chamada de pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica é essa camada atmosférica que envolve a Terra aí e exerce sobre ela uma pressão, tá bom? Sobre os objetos que estão mergulhados, então eu tenho a pressão atmosférica, entendido, pessoal? Olha só, em todos os planetas e satélites naturais que possuem a atmosfera, existirá uma pressão atmosférica com um certo valor, tá bom? No caso da Lua, por exemplo, não havendo atmosfera, não haverá pressão atmosférica, porque nós vimos que a pressão atmosférica depende dessa camada de ar aí que envolve, ok? Entendido isso? Até a época de Galileu aí, lá no século 17. Então vamos ler, olha só o Galileu aí aparecendo de novo, né? O Galileu, ele falou que a existência de pressão atmosférica era desconhecida pela maioria das pessoas e até mesmo contestada por muitos estudiosos da física. Pessoal, coisas que parecem triviais para a gente, lá no século 17, o Galileu ele lutou muito para provar, ok? Outro físico que veio aí, olha só o Torricelli aparecendo ali. Quem lembra da equação de Torricelli? Ele também fez experiências sobre pressão atmosférica. O físico italiano Evangelista Torricelli, ou, né, para quem mora lá na Itália, Torricelli, né, gente? É só uma brincadeirinha. Contemporâneo e amigo de Galileu, realizou uma famosa experiência que demonstrou a existência da pressão atmosférica e o cálculo do seu valor. Então, o Torricelli, pessoal, para ele provar essa questão da pressão atmosférica, ele fez uma experiência aí bacana, uma experiência bem estudada, bem minuciosa. Ele fez a experiência para provar e também para calcular esse valor, tá bom? Vamos ver qual foi essa experiência, olha só. O que ele fez ali? A experiência de Torricelli e outras experiências. Em sua experiência, Torricelli encheu de mercúrio um tubo de vidro. Então ele pegou lá uma substância, o mercúrio, e encheu esse tubo de vidro com cerca de 1 metro de comprimento, fechado em uma extremidade, como vocês podem ver na figura. Então tá ali o tubo com 1 metro de comprimento, ele foi colocado ali e tem mercúrio dentro, tá bom, pessoal? Tampando a extremidade livre e invertendo o tubo, mergulhou essa extremidade em um recipiente também contendo mercúrio, tá? Então vocês podem ver a setinha ali no sentido que ele mergulhou, tá? Ao destampar o tubo, Torricelli verificou que a coluna líquida descia até estacionar em uma altura cerca de 76 centímetros a nível do mercúrio no recipiente. Então, de 1 metro, ela desceu e ficou ali até 76 centímetros, tá bom? O que ele concluiu? Que a pressão atmosférica, PA, pressão atmosférica, conseguia equilibrar a coluna de mercúrio, né? Já que parou naquela certa distância ali, ele concluiu que essa pressão atmosférica conseguiu equilibrar essa coluna de mercúrio bem aí. Pessoal, observe que acima do mercúrio no tubo temos vácuo, pois se fosse feito um orifício no tubo na região de modo que a entrada do ar fosse possível, a coluna desceria até se nivelar com o mercúrio do recipiente, tá bom? Então, olha só, se vocês observarem na figura, nessa extremidade que está aqui em cima, deixa eu voltar aqui rapidinho, vocês podem ver que não tem nenhum furo, tá? Então aqui dentro tem vácuo, porque ele encheu todo o tubo com mercúrio e ele pegou a extremidade livre, tampada e mergulhou aqui. Então eu tenho vácuo aqui dentro, tá bom? Só para a gente não confundir aí em questão da experiência, ok? Ali, olha só, ele falou que tem vácuo, como eu falei para vocês. Como a altura da coluna líquida no tubo foi de 76 centímetros, ele concluiu o seguinte: o valor da pressão atmosférica equivale à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de altura, ok? Lembra lá da coluna de unidades? Então, o que a gente pode trazer para cá? Pressão atmosférica, 76 centímetros de mercúrio, ok? Que é a nossa aí unidade
de pressão e definimos isso daí com unidade de pressão, ok? Então, olha ali, por esse motivo, a pressão de 76 centímetros de mercúrio ali é denominada um atmosférico. Então, uma atmosfera tem o quê? 76 centímetros de mercúrio ali. E é definida como a nossa unidade de pressão, como eu falei para vocês, ok? Então, falei várias vezes para a gente pegar bem o assunto e ficar bem bacana. Tá bom, pessoal? Olha só, se a experiência de Torricelli fosse realizada com água ao nível do mar, a altura da coluna seria de 10,3 metros, ok? Então, se a gente fosse realizar a mesma experiência, essa altura da coluna de líquido aí com água seria 10,3 metros, tá? Então, tá ali o desenho bonitinho representado, tá bom? Olha lá o que está acontecendo. Opa, o que aconteceu ali, eu tenho vácuo, certo? Nessa parte ali, ok? E aqui nós temos a altura de 10,3 metros. Então, eu teria que ter um tubo maior, né, pessoal, para poder representar aí com a água, ok? Então, Torricelli fez com mercúrio que ele poderia fazer esse tubo numa escala menor, tá bom? Outra coisa que nós podemos destacar é a bomba de vácuo, ok? O que é a bomba de vácuo, pessoal? A bomba de vácuo é um dispositivo criado para remover as moléculas de ar ou qualquer outro gás deixado um vácuo parcial dentro de determinado vasilhame. Então, a bomba de vácuo é aquela que cria vácuo. Aqui um exemplo, pessoal, olha só. Tem dispositivos aí no mercado que você pega um saquinho, tá bom? Você pega um saco, você coloca o alimento dentro e se você aproxima, você consegue retirar o quê? O ar. Isso serve para quê, pessoal? Para conservar melhor os alimentos. Então, às vezes você vai no mercado, está escrito assim, carne a vácuo ou qualquer tipo de alimento a vácuo. Significa o quê? Que você pegou um dispositivo, uma máquina, ele se aproximou ali, ele tirou todo o ar, ou seja, se ele tirou o ar, ele tirou a matéria, né? Ele tirou todo o ar que estava ali dentro e fez o vácuo. Ou seja, se não tem ar, não vai ter as bactérias ali se desenvolvendo para estragar o alimento, né? Então, a finalidade é essa. Então, a bomba de vácuo é aquela que tira toda a matéria, no caso, tira o ar, de dentro de certo vasilhame, para poder fazer algum tipo de estudo. Entendido isso, pessoal? Vamos continuar, olha só. Então, tá ali a nossa bomba de vácuo, olha só, né? Ela ali em laboratório, como é que funciona, ok? Entendido, pessoal? Essa é a nossa bomba de vácuo. Bom, quais são os benefícios da pressão atmosférica, né? Então, vamos lá. É graças à pressão atmosférica que nós, por exemplo, respiramos, ok? Então, abaixando o diafragma, ampliando o volume de nossa caixa torácica, a pressão do ar nos pulmões é então reduzida e a pressão atmosférica empurra o ar para o interior deles. Olha só a figura ali, ó. Então, pessoal, simples ato de respirar, que abaixa ali o diafragma, amplia o volume da caixa torácica e essa pressão do ar nos pulmões é reduzida, a pressão atmosférica empurra o ar externo para o interior deles. Então, né, graças a isso a gente consegue aí respirar. Outra atividade muito simples, pessoal, é beber qualquer coisinha, né, no canudo aí. Olha só. É também graças à força exercida pela pressão atmosférica que você consegue beber suco com canudinho, tá bom? Olha só ali, vamos colocar as setinhas. Então, eu tenho ali, ó, a força exercida sobre a área do suco, né, da superfície, ok? E vai acontecer, você vai sugar, mas é graças a essa força que está ali, ó, que está representada pela seta vermelha, ok? Essa pressão atmosférica que a gente consegue beber um suco com canudinho. Então, olha só, aí você imagina, se devido a essa pressão atmosférica, atividade tão simples como beber água num copo com canudinho, você imagina então as outras aplicações. Então, é graças à pressão atmosférica que a gente consegue fazer muita coisa. Vamos ver outro exemplo ali, olha só. Vamos ver outro exemplozinho aqui, ó. Quando você chupa o canudinho, você não está chupando suco. Como assim, professora? Mas provocando uma redução na pressão no ar dentro do canudo, ok?
a pressão atmosférica faz com que ele suba pelo canudinho. Olha só, né, que engraçado, né, pessoal? Quando você chupa o canudinho, você não está chupando suco, mas provocando a redução de pressão do ar dentro do canudo, né? Que coisa interessante, tá? E a pressão, como eu falei para vocês, faz com que ele suba pelo canudinho, tá bom? Por exemplo, algumas bombas de água têm seu funcionamento baseado nesse princípio, ok? Baseado nesse princípio aí. Só para a gente relembrar aqui, pessoal, olha só. Algumas bombas de água, como eu falei para vocês, têm seu funcionamento baseado nesse princípio. Então, vamos lá, só para a gente não se confundir. Nós falamos o quê? De massa, nós falamos de força, nós falamos de volume, nós falamos de pressão, tá bom? Então, olha assim, olha lá comigo que eu vou riscar algumas coisinhas só para a gente diferenciar, tá? Então, só lembrando aqui, olha só, lá no nosso slide 13, só para a gente conceituar aqui, a gente falou de pressão, tá? A pressão de uma força F perpendicular a uma superfície é distribuída sobre uma área, tá? Pessoal, só para a gente não se confundir, essa força aqui, ela pode ser o quê? Essa força, ela pode ser um peso, tá bom? Sendo essa força aí um peso, não vamos confundir. Então, essa força aqui, ela pode ser um peso, tá? Então, você tem aqui, ó, um objeto. Esse objeto, ele tem um certo tamanho, ok? Deixa eu só fazer esse objeto melhor para mostrar para vocês. Espera aí. Então, aqui, deixa eu riscar. Eu tenho aqui o nosso objeto, tá bom? Eu vou desenhar esse objeto assim. Pronto, tá aqui o nosso objeto. Esse objeto, pessoal, ele tem uma certa área, ou seja, ele tem aqui, ó, um certo comprimento, tá bom? Vou colocar aqui. Ele tem um certo comprimento e ele tem também uma certa altura. E ele tem aqui, se eu fosse considerar o volume, uma certa o quê? Espessura, né? Eu vou chamar de Ezinho, tá? Quando eu falo de área, eu pego duas dimensões. Então, eu pego um comprimento e eu pego uma altura, por exemplo. Nesse caso aqui, como ele está apoiado, eu pego um comprimento e eu pego essa espessura bem aqui. Ou seja, superfície de apoio, ok? Então, esse objeto de massinha M, que essa massinha aí é dada em quilogramas, está apoiado sobre essa superfície. Nós sabemos que tem aqui o quê? Um peso, né? Tem uma força peso. Essa força peso é exercida nessa superfície, ok? O que a pressão vem trabalhar, pessoal? A pressão vem justamente trabalhar essa força que é aplicada devido a essa massinha aqui em cima dessa superfície. Mas depende do quê? Da área desse objeto aqui, tá bom? Da área desse objeto. Vamos fazer um exemplo? Olha só, eu pego essa canetinha bem aqui, certo? Essa canetinha aqui, ela tem uma certa massa, ok? E eu vou colocar bem aqui no meu braço. Coloquei. O que está acontecendo? Essa canetinha, ela está aplicando uma força no meu braço, concordam? E essa força aqui está aplicada numa certa área, tá bom? Eu posso pressionar, tá? Se eu pressionar aqui, eu vou sentir mais. Isso que eu estou sentindo, pessoal, posso falar o quê? Que é uma pressão, né? Eu estou sentindo aqui uma certa força aplicada numa certa área do meu braço e essa área é devido a essas dimensões aqui, correto? Entendido isso? E se eu, por acaso, olha só, diminuir essa superfície de contato? O que vai acontecer? Eu vou conseguir sentir uma pressão maior. Não vou, pessoal, conseguir sentir uma pressão maior? O porquê que isso acontece? Olha só lá no quadro, vamos ver através da fórmula. Olha só, então tá aqui, vocês entenderam, né, que o conceito da pressão está relacionado a essa área aqui, está relacionado a essa força. Essa força, gente, é qualquer força aplicada pelo objeto na superfície, entendeu? Sobre essa área de contato. Então, por exemplo, isso aqui pode ser um peso ou pode ser uma força de ação aplicada pela pessoa. Entendido isso? Olha só, vamos observar aqui o seguinte. A razão da força pela área é a pressão.
Nós aprendemos lá nas unidades anteriores que as grandezas elas podem ser diretamente e inversamente proporcionais. Não foi isso, pessoal? Então, olha só, a força, como ela está no numerador, ela é diretamente proporcional à pressão. Ou seja, se a força aumenta, a pressão também faz o quê? Aumenta. Então, se eu aumento a aplicação da força, eu estou aumentando a pressão, ok? A área, ela está no numerador aqui, né? Opa, desculpa, ela está no denominador. Se ela está no denominador, ela é inversamente proporcional, certo? Isso significa o quê? Se eu aumentar a área, eu vou diminuir a pressão. Entendido isso? Então, imagine, eu estou mantendo a mesma força, mas eu estou aumentando a área de contato. Então, eu vou diminuir a pressão, porque são grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, a mesma coisa se eu manter essa força aqui e eu diminuir essa área de contato. Se eu diminuir essa área de contato, eu vou estar fazendo o quê? Aumentando a pressão sobre a superfície. Entendido, pessoal? Isso são como exemplos básicos. Uma coisa, como eu fiz para vocês, ó, é aplicar essa parte aqui do meu passador no meu braço. Se eu vir o outro lado, que tem uma área menor, o que eu vou estar fazendo? Aumentando a pressão. Então, área e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Pressão e força são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu manter a área e aumentar a aplicação da força, eu vou aumentar o valor da pressão. Entendido isso? Se eu manter a área e diminuir a aplicação da força, eu também vou estar diminuindo o valor da pressão, ok? Agora, como eu falei para vocês, se eu manter a força, certo? E aumentar a minha área, eu vou diminuir a pressão, porque é inversamente proporcional. Agora, se eu manter a força e aumentar essa área, diminui a pressão. Se eu manter a força e diminuir a área, o que eu faço com a pressão? Aumenta, entendido? É inversamente proporcional. Isso você pode fazer com objetos simples, tá? Olha só, vou colocar aqui para vocês o simuladorzinho para vocês verem o que eu estou falando. Então, vou pegar aqui, ó, rapidinho. Eu vou pegar aqui rapidinho, olha só, para vocês verem. Deixa eu pegar o meu simulador. Aqui. Ó, deixa eu só pegar o simulador, galerinha, para vocês verem. Olha só, que bonitinho. Eu tenho aí um gás que está dentro do recipiente, ok? Então, a gente pode colocar qualquer tipo de gás. Aí tem o neônio, como vocês podem ver, está marcado aqui em cima, ó, ok? Tem o neônio, tá? E ali eu tenho um diagramazinho de fase. Isso aqui é muito em química, né, que dá para a gente estudar. Então, aqui, por exemplo, eu posso, se eu quiser, injetar mais um pouquinho de gás aqui dentro, tá? Ó, deixa eu injetar o gás aqui. Vocês estão vendo a mão ali em cima, pessoal? Essa mão ali em cima, o que ela vai fazer? Ela vai aplicar uma força. Então, vocês podem ver que essa força que vai ser aplicada ali, eu poderia calcular o quê? A pressão. Não poderia calcular a pressão? Para eu calcular a pressão, o que eu precisaria saber? O valor da força que está sendo aplicado e da área desse recipiente. Então, olha só, eu vou aplicar aqui, ó, com a minha mãozinha, eu vou aplicar a força, olha lá. Veja ali, pessoal, no mostrador, o que está acontecendo com a pressão, ó, vamos lá. Estou aplicando. Opa, o que está acontecendo com a pressão? A pressão está subindo, né, pessoal, devido à aplicação da força. Então, ó, vocês podem ver, ó, se eu aumento aqui a aplicação de força, opa, sobrecarregou, né, minha panela aqui, ok? Então, se eu aplico uma força maior, vou estar aumentando o quê? A pressão. Então, vamos lá de novo, ó, vou colocar dessa vez oxigênio, tá aí. Vamos aplicar essa força de novo aqui, ó. Tá aqui, eu tô aplicando a força. Ó, eu vou chegar perto do gás ali. Olha só. Aplico a força, o que acontece com a pressão? Exatamente, ó. Aumenta a pressão? É porque eu aumentei a aplicação da força, até sobrecarregar o sistema. Viram aí, pessoal? Vocês viram ali no simulador como a força está relacionada diretamente à pressão, ok? Galerinha, olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem revisão e também tem resolução de exercício, tá bom? Tchau, tchau!